Vamos salmodiar a Ele nessa manhã com o Salmo 119. A nossa leitura no qual nós estamos é do versículo 97 ao 104. Então leiamos em oração Salmo 119, do 97 ao 104. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Os teus mandamentos me fazem mais sábio que os meus inimigos, porque aqueles eu os tenho sempre comigo. Compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente que os idosos, porque guardo os teus preceitos. De todo mau caminho desvio os pés, para observar a tua palavra. Não me aparto dos teus juízos, pois tu me ensinas. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Por meio dos teus preceitos consigo entendimento. Por isso detesto todo caminho de falsidade. Muito bem, hoje nós vamos louvar a Deus aqui num dos versículos desse salmo, que chama a palavra de Deus de, diga, estatutos. Na verdade, o versículo que nós vamos ler chama em português de testemunhos, mas testemunhos não tem no hebraico essa palavra. É uma palavra grega, não é uma palavra hebraica. E no texto em hebraico não está escrito então testemunhos, está escrito estatutos. Quando a palavra de Deus é chamada de estatutos, ela se refere a qual deve ser o nosso modo de vida. Amém? Como devemos viver. Então, a palavra de Deus, ela não é um livro que você lê, né? E claro, você está lendo, aquilo é uma ficção. É uma ficção, você não precisa viver, é uma poesia, sei lá o que tipo de escrita que pode ser, qualquer estilo de literatura, mas que você não tem a obrigação de trazer aquilo para a sua vida, é só uma distração, um lazer mental, você está lendo alguma coisa. Não, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada nunca pode ser encarada desse jeito, ela tem que ser conscientemente encarada como algo, palavra de Deus que veio do céu, explicando detalhadamente para os seus filhos como eles devem viver. E é categórico afirmar que quem viver de acordo com a palavra de Deus vai na contramão do mundo. Vai na contramão do mundo. Porque quem está na mesma mão do mundo está contra a palavra de Deus. Quem vive de acordo com o presente século, com o jeito dos homens ateístas viverem, está contra Deus. E horrenda coisa é estar contra Deus, porque Deus não perde para ninguém. Só perde quem está contra Deus. Então é melhor ficar a favor. É melhor ficar a favor. É melhor fazer o que diz o Salmo 2, ó. Beijai o filho, para que ele não se irrite. Esse beijai é interessante porque na cultura do Oriente Médio, o beijo representa acolhimento, recepção, aceitação, ser bem-quisto, ser querido, tá? Então, beijai o filho para que não se irrite, porque em breve se inflamará a sua ira. Porque a palavra de Deus veio do céu para mostrar como o homem deve viver. E quando os homens vivem contrariamente a essa palavra, eles estão acionando contra si mesmos a justa ira de Deus. Então a palavra de Deus não foi revelada só para ser conhecida por nós. Não, ela foi revelada para ser vivida por nós. Conhecida e
vivida, conhecida e vivida, porque você não, se não conhecer, não viverá. É conhecendo que você transforma esse conhecimento em vida prática. É aí que a palavra de Deus é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Os conceitos ocidentais de fé diminuíram, minimizaram o significado de fé. Fé não é algo abstrato, fé é algo concreto. Por isso, quando diz o justo viverá pela fé, fé indica vida. Os conceitos ocidentais fizeram com que as pessoas digam que creem, não, eu creio em Deus, mas não vivem. Dizem que creem em Jesus, mas não vivem de acordo. Dizem que creem em Deus, mas a vida deles não é de acordo com essa fé. Não é de acordo com a palavra de Deus. A fé vem pela palavra para nos conduzir a viver de acordo com a palavra. E quem não vive de acordo com a palavra, Jesus disse que são os que ouvem e não praticam, edificam sobre areia e grande será a sua ruína. Aí o Evangelho é o poder de Deus para a condenação de todos que não creem. Porque quem diz que crê, mas não vive, para Deus é descrente. Para Deus não é crente. Para Deus só é crente quem vive, quem pratica a palavra. E quem ouve e pratica, edifica sobre a rocha. Venha o que vier, não vai derrubar essa casa, porque ela está firme, edificada sobre a rocha. E essas são as pessoas as quais Jesus chamou de minha igreja, em Mateus 16, 18. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. São os que recebem a palavra, ouvem a palavra e praticam. E obedecem. Praticar é obedecer. Eu explico assim, com 3 palavras: informação, formação e transformação. Quando você recebe a palavra, ela entra na sua cabeça, na sua mente, como uma informação. Essa informação que você recebeu, se você não levar ela para a prática, não adiantou de nada, edificou sobre a areia. Se você pegar essa informação e levar para a prática, é na prática que você recebe formação. A informação se transforma em formação. A formação não vai ser fácil, porque na hora de você praticar, você vai encontrar dificuldade em praticar. Aquelas coisas que são fáceis de você praticar, elas não te formam, porque para você tem facilidade de praticá-las. Aquelas coisas que você tem dificuldade de praticar e vai praticar, são elas que te formam. E na medida em que você persevera em praticar, é aí que a palavra vai operando transformação. Quando é que você sente que está sendo transformado? Quando uma coisa que era difícil de praticar, depois de muito tempo você começa a perceber que já está ficando não tão difícil de praticar. É porque está acontecendo transformação. E esse é o plano de Deus na obra da nossa salvação: nos transformar na imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Glória a Deus. É por isso que muita gente chamada de crente, evangélico, protestante, vai para o inferno como todos os outros ímpios. Por quê? Por falta de palavra de Deus? Não, eles recebem a palavra, mas deixam ela só no nível da informação. Eles não praticam e o caráter de Cristo não é formado neles. A consciência cristã não é formada neles. O perfil de Cristo não é formado neles.
O perfil de um filho de Deus não é formado neles. A palavra que receberam não lhes adiantou de nada, porque eles não levaram para a prática, não levaram para a obediência. E quem não obedece é chamado na Bíblia de filho da desobediência, e não filhos de Deus. Ok? Muito bem. Por isso a palavra de Deus é chamada de estatutos, porque são palavras que nós temos que trazer para a vida. Sabe a vida que você vive lá dentro da sua casa, com a sua família, com seus entes queridos? É lá que você tem que vivê-la. É lá que você tem que praticar a palavra de Deus. O lugar onde você trabalha, o ambiente que você cria de profissão, o seu ambiente profissional, é lá que você tem que viver como filho de Deus, lá que você tem que praticar a palavra de Deus. Ou para quem estuda numa escola, numa universidade, é lá que você tem que praticar a palavra de Deus diante dos colegas de escola. E por fim, em geral, em meio a toda a sociedade humana, porque é por isso que Jesus disse: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Se esse sal não tiver sabor, não presta para nada. Qual é o sal que não tem sabor? É o crente que recebeu a palavra, mas não pratica. Ele não tem o sabor de Cristo, ele não tem o tempero da graça. Comida sem tempero é uma comida sem graça. É a pessoa sem graça, perdeu a graça, porque cai na desgraça do mundo. Acha que o mundo é que é legal e fica escondendo-se aí de Cristo, né? Escondendo a sua fé do mundo, escondendo a palavra do mundo, não vivendo de acordo com a palavra, para que as pessoas não vejam isso e te menosprezem porque você vive de acordo com a palavra. Esses crentes se misturam com o mundo e não são de Deus. É luz que não ilumina, é fogo que não queima, é sal que não tem sabor. Não funcionou na vida dessa pessoa. Ela não recebeu palavra? Recebeu, mas aqui na informação, e não levou para a formação pela prática, pela obediência. Então a palavra de Deus é chamada de estatutos, porque ela foi revelada para ser praticada. Amém? Isso é crucial, irmãos, de crucial importância e relevância. Então diga estatutos. Muito bem. Do 97 ao 104, nós chegamos hoje no 99, cujo título é, diga, meditação na palavra. Oh, amados, como meditar é importante, tá? Meditação é um processo que vai 1000 vezes além do ler a palavra. É claro que a meditação depende de muita leitura da palavra e de toda a leitura da palavra. Né? Todo dia aí a Sandra, né? Às vezes a Neubelândia, às vezes outras pessoas colocam aí a leitura diária da palavra. Nós temos aí programas de leituras diária da palavra que cobre várias leituras da Bíblia por ano. A leitura é muito importante, porque a leitura é a base para algo mais importante que não vai acontecer sem a leitura, tá? Sem a leitura você não chega na meditação. Você precisa de muita leitura para chegar na meditação. Meditar é algo mais profundo que ler, mas que depende da leitura. Precisa de muita leitura para chegar na meditação. A meditação é um exercício tremendo da mente, tá? A leitura pode ser uma caminhada, mas a meditação aí é levantar peso mesmo, aí é trabalhar musculatura espiritual, é a meditação, tá? É a meditação da palavra de Deus. Usar essa massa cinzenta, usar o cérebro que Deus colocou aí dentro do seu crânio, olha só, para ser usado, para ser bem usado,
tá bom? Não tem gente burra, todo mundo é inteligente, porque todo mundo é dotado de inteligência, tá? Todo mundo é dotado de inteligência. Tem alguns que não descobriram isso ainda, mas está lá, foi dado por Deus, tá? Então, use a inteligência naquilo que mais você precisa usar a inteligência, para meditar na palavra de Deus, tá? Para meditar na palavra de Deus. Nós temos aí no nosso aplicativo o curso de método de estudo, uma parte, né, do curso de método de estudo bíblico indutivo, que ensina você o que você deve fazer para meditar na palavra de Deus. Quem não medita na palavra fica só na superficialidade, só na superfície. Se você aprender a nadar na superfície do oceano, tudo que você vai ver é água. Você está nadando na superfície. Tudo que você vai ver é água. Tudo que você vai experimentar ali é água na superfície, tá? Você não vai conhecer a fauna e a flora marítima. Para conhecer a fauna e a flora marítima, você tem que aprender a mergulhar profundamente, e lá no fundo você vai contemplar a fauna, os animais marítimos, os peixes, todos os tipos, né? A flora, os vegetais, os corais. Você vai ver as belezas. É assim a palavra de Deus é um mar de conhecimento de Deus. Quem fica só na superficialidade não entende nada, não entende o suficiente para si mesmo, não entende o suficiente para a sua própria salvação, muito menos para de outros, para ensinar para outros, para pregar para outros. Não entende. Nós estamos vivendo uma crise evangélica no mundo, onde a maioria esmagadora dos atuais evangélicos não entendem patavina de Bíblia, mas ficam por aí dando uma de entendedores, quando não entendem nada. Ficam como um versículo que eu coloquei hoje aqui, de 1 Timóteo, coloquei aqui no nosso grupo, de 1 Timóteo capítulo 1, versículo 7, ficam falando de coisas que não entendem, porque nunca meditaram profundamente, nunca estudaram profundamente, nunca analisaram isso profundamente, só na superficialidade. Deus não gosta de superficialidade, Deus não quer filhos superficiais, Ele quer pessoas de profundidade espiritual. Foi por isso que quando Ele deu a Ezequiel aquela visão, Ele mandou ele ir do raso até o mais profundo. Ele foi medindo côvados até que ele chegasse ao mais profundo, onde não dava pé. É para o mais profundo que Deus quer nos levar. Deus não quer nos deixar no raso, Deus não quer nos deixar na superficialidade. Ele quer nos levar para o mais profundo. A Bíblia nos ensina que nós não temos que nos preocupar com as coisas profundas de Satanás. Olha o que o diabo está fazendo no mundo. Não se preocupe com as coisas profundas de Satanás. Nós temos que nos ocupar, atenção ao verbo ocupar, que eu vou usar ele hoje, com as coisas profundas de Deus. A profundidade de Deus está revelada aqui na sua palavra. Mergulha para contemplar as maravilhas de Deus, as maravilhas os tesouros. Paulo fala em Romanos 11 a profundidade dos tesouros e da sabedoria e do conhecimento de Deus. É na meditação na palavra. Aleluia. Porque essa palavra é viva e eficaz. Essas palavras são espírito e vida. Na nossa tradução aqui em português, nós temos o salmista orando assim: compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Repita. Compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos
Aleluia. Bom, vocês já viram, eu já falei que em hebraico não está testemunhos, está estatutos, né? Em hebraico está escrito desse jeito aí: Mikol melamedai risekaleti ki edevoteira sirali. Mikol é mais que todos. Primeira palavra ali, Mikol, é mais que todos. Melamedai é todos aqueles que me ensinam. Por isso que em português colocaram que todos os meus mestres. Então, Mikol melamedai, mais do que todos aqueles que me ensinam. Aí na segunda linha, risekaleti, eu compreendo, eu entendo. Ou seja, eu entendo, eu compreendo mais do que todos que me ensinam. Ou seja, o salmista aqui é alguém que já ultrapassou os seus mestres, os seus professores, ultrapassou os seus mestres no conhecimento. Os seus mestres começaram a ensiná-lo e eles ultrapassaram os mestres. Agora ele conhece mais do que os seus mestres, né? Então, porque na verdade um verdadeiro mestre não é aquele que ensina tudo. Um verdadeiro mestre é o que ensina os outros, ensina os discípulos a estudarem, ensina eles a estudarem. Não é o mestre, não é apenas o que traz conhecimento, mas que ensina os discípulos a buscarem o conhecimento, ok? E isso aconteceu aqui. Esses mestres desse salmista deviam estar muito contentes, porque eles conseguiram ensinar esse salmista aqui, esse discípulo, a buscar conhecimento, que ele buscou tanto que já ultrapassou os seus mestres. Então, compreendo mais, né? Ou mais do que todos aqueles que me ensinam, mais do que todos os meus mestres, né? Eu compreendo. Ou aqui está no passado, tá? No hebraico, eu já entendi, eu já compreendi, eu já atingi uma compreensão além da compreensão daqueles mesmos que me ensinaram. Por quê? Por que isso aconteceu comigo? Por que eu ultrapassei os meus mestres? Aquele que ali, o K e o I, aqui é por quê? Por qual razão? Por que causa? Por que eu consegui ultrapassar todos os meus mestres? Porque edevoteira é os teus estatutos. Ele está falando com Deus, porque os teus estatutos, as duas últimas palavrinhas sirá é ocupação, e li é minha, ocupação minha. Por que eu ultrapassei todos os meus mestres? Porque a minha ocupação são os teus estatutos. Eu não me ocupo de outras coisas, e muito menos me preocupo com outras coisas. A minha ocupação é a tua palavra, é dela que eu me ocupo, é com ela que eu preencho o meu tempo, é meditando nela que eu gasto o meu tempo. E interessante que a palavra ocupação, sirá, diga aquela penúltima palavra, diga sirá. Sirá é ocupação, e também é, em hebraico, meditação. Meditação é um trabalho do qual os filhos de Deus têm que aprender a se ocupar. Olha, se você der uma revisada aí na sua vida, você vai ver que você gasta muito tempo à toa. Muito tempo à toa. Perde muito tempo. Deus falou através do apóstolo Paulo em Efésios capítulo 5, 15 e 16, olha, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Como que os sábios andam? Remindo o tempo, porque os dias são maus. Remindo o tempo é ganhando o tempo.
aproveitando o tempo, se ocupando de coisas. Quais são as coisas importantes que você tem que se ocupar delas? Coisas que têm projeção para a eternidade, coisas que têm projeção para a sua salvação, coisas que têm projeção para o céu, coisas que têm projeção para a vida eterna. Paulo disse isso de outra maneira em Colossenses 3, 1 e 2. Se já fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai, meditar é pensar. Pensai nas coisas que são lá de cima e não nas que são aqui da terra. Porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então também vós sereis manifestados com Ele em glória. Olha, pensar nas coisas do alto, meditar nas coisas do alto, se ocupar com as coisas do alto. Tem muita gente só ocupado com as coisas da terra, não? Ocupe-se com as coisas do alto, porque as coisas da terra não têm projeção para a eternidade, não te projetam para a eternidade. As coisas da terra te deixam na terra, as coisas da terra te deixam na terra. O Silvio Santos tinha uma musiquinha que falava assim, uma frase: do mundo não se leva nada. Ele estava certo, né? E agora ele tem certeza disso, onde ele estiver. Do mundo não se leva nada. Jó disse isso: nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. E Paulo complementou em 1 Timóteo capítulo 5, né? Não trouxemos nada a esse mundo e daqui não levaremos nada. Por isso Judas escreveu antes do Apocalipse, odiai até a veste que você usa, a roupa manchada pela carne, porque nem essa roupa você leva. As coisas da terra só tem projeção para a terra, só te projetam para a terra e tudo bem, tu és terra, tu és pó e ao pó retornarás. Mas a palavra de Deus te projeta para o céu, te projeta para Deus. Para que eu vou me ocupar com coisas que só me projetam para a terra? Eu vou me ocupar com coisas que me projetam para o céu. Glória a Deus. Bom, né? Olha só, então a melhor tradução ficou assim, a melhor tradução, como deveria estar em todas as Bíblias, é assim que está agora no slide, O salmista orando a Deus dizendo: olha, eu tenho mais entendimento do que todos os que me ensinam, porque os teus estatutos são a minha ocupação. Repitam. Eu tenho mais entendimento do que todos os que me ensinam, porque os teus estatutos são a minha ocupação. É com isso que eu estou ocupado. Aleluia. Os meus filhos têm 34 anos, o mais velho, e 31 anos, o João. Paulo 34, João 31. Antes deles se casarem, eles cresceram me vendo ocupado com as Escrituras todos os dias. Eles me viam aqui em casa meditando Bíblia, digitando Bíblia, escrevendo Bíblia, traduzindo Bíblia, aprendendo Bíblia. E desde que eles eram crianças, antes de dormir, eles tinham que me dar uma tarefa que eu dei para eles no dia anterior. O texto que vocês leram da Bíblia, eu quero 3 perguntas de cada um. 3 perguntas de cada um. Eu respondia as perguntas para eles e dava outro texto para o dia seguinte. Os meus filhos entenderam
que quem é de Deus tem que estar ocupado com a palavra de Deus, não com outras coisas. Ocupado com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus projeta para a vida eterna. As outras coisas só projetam para a terra. A palavra de Deus projeta para a vida eterna. Sabe quantas preocupações eu tenho hoje com Paulo, Isaac, com o João Diego, meus 2 filhos? Nenhuma. Não tenho nenhuma preocupação. Eu tenho certeza assim absoluta. Eles nunca vão desviar, nunca vão se afastar do Senhor, nunca vão perder o foco de Jesus. Porque eles receberam isso desde a mais tenra idade. Desde a mais tenra idade. Não são perfeitos, como eu não sou e ninguém aqui é, só Jesus é perfeito, mas tem sua vida ancorada, tem uma âncora, não é um navio solto levado pelo mar do mundo, estão ancorados. Um dos títulos de Jesus é esse: Ele é a nossa âncora, ancorados, firmados em Cristo Jesus. Então, quem você é? Você é aquilo no que você se ocupa. Que tipo de pessoa você se transforma? Naquilo que você se ocupa. Naquilo que você se ocupa. Se você se ocupa com a palavra de Deus, ela te transforma na imagem de Jesus. Glória a Deus. E não só os meus filhos, né? Muita gente da igreja já entrou na minha casa, entrava toda hora que entrava. Um deles foi o Bairro, falou comigo uma vez: pastor, todo dia que eu venho aqui, ele vinha muito aqui na minha casa, me enchia o saco. O Bairro vinha muito aqui, tratei ele como filho também. Então, muitas vezes ele vinha aqui em casa: pastor, toda hora que eu chego aqui, você está estudando Bíblia? É só isso que o senhor faz? Eu falei: só isso, Bairro, só isso mesmo que eu faço. Isso está bom para mim. Mas toda hora está estudando Bíblia, né? Não tem uma hora que eu chego aqui que o senhor não está estudando Bíblia. Eu estou sempre estudando Bíblia. É com isso que eu estou ocupado. Eu me ocupo em estudar a Bíblia. E se eu não estiver lá estudando, eu estou praticando ela em algum lugar. É porque eu entendi que é assim que vai para o céu. É assim que somos projetados para o céu. Jesus é a Bíblia, Jesus é a palavra, Jesus é a verdade, a palavra é verdade. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém, não há exceções, ninguém vem ao Pai senão por mim. Aleluia. Eu quero que você dê uma olhadinha na Bíblia, além do que está aqui no slide aqui, já a tradução correta do versículo 99, mas eu quero que você dê uma olhadinha no que o salmista está dizendo aqui, ó. Nesse trecho que nós lemos, que começa no 97, dá uma olhadinha aí, ó. Já no 97, ele fala que ama a lei, a palavra de Deus, e que essa palavra é a sua meditação. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação. Com que ele está ocupado todo dia? Meditando na palavra. Está ocupado todo dia meditando na palavra, tá? Quanto amo, e faz isso porque ama, né? É melhor do que aí no Salmo 1, né? Que tem seu prazer, né? Que tem o seu amor. Quanto amo a tua lei, é minha meditação todo dia. Aí por essa razão, o versículo 98 ele diz que os teus mandamentos me fazem mais sábio que os meus inimigos. No 99, compreendo mais do que todos os meus mestres. E no 100, que vai ser domingo que vem, ó, sou mais prudente que os idosos, porque guardo os teus preceitos. Viu que nesses 3 versículos ele faz uma comparação com inimigos, com mestres e idosos, tá? Eu sou mais sábio do que os meus inimigos, eu compreendo mais que os meus mestres, e eu já me tornei mais prudente do que os idosos. Porque idosos antigamente eram modelos de vida, né? Hoje não são mais não, tá? Idosos antigamente eram modelos de sabedoria. Sou mais prudente do que todos os idosos, inclusive a palavra idosos, né? Nas línguas bíblicas, anciãos. Os anciãos que antigamente eram conselheiros. Então sou mais prudente
do que os anciãos. Olha só essas palavras que tem aí, ó. No versículo 97 tem a palavra meditação, né? No versículo 98 tem a palavra sábio. No 99 tem o verbo compreender, tem o verbo meditar. No 100 tem a palavra prudente. Tem a palavra prudente. No 101 tem observar, observar a tua palavra, né? No 102, eu não me aparto dos teus juízos, eu não me aparto da tua palavra. No 103, as tuas palavras para mim são como mel na minha boca, no meu paladar, né? E no 104, por meio dos teus preceitos, por meio da tua palavra, eu consigo entendimento. E por isso detesto todo caminho de falsidade. Todo caminho de falsidade é todo caminho que não é da verdade. A verdade é só Jesus. O resto eu não quero nem saber, detesto esses caminhos. Ok? Então, olha como ele colocou aqui coisas como sabedoria, compreensão, entendimento, ligado a meditar, a observar, a não se apartar da palavra. Está vendo que as coisas, os elementos que ele colocou aqui nesse parágrafo que nós lemos do 97 ao 104? Tudo isso traz para nós o significado do que é um homem de Deus, uma mulher de Deus, provando que é de Deus, ao usar a sua inteligência que Deus deu, tá? Para meditar na sua palavra, e por essa meditação alcançar conhecimento, entendimento, compreensão, sabedoria. Palavras-chave que eu acabei de dizer para vocês aqui, ó. Digam a primeira: inteligência. Segunda, conhecimento. Terceira, em terceiro lugar, põe duas palavras aí. Ponha entendimento e compreensão. Soma essas palavras, faz uma adição, uma soma. O resultado vai ser, diga, sabedoria. Viu quando Deus se alegrou, quando Salomão pediu sabedoria? Salomão, você pediu isso? Então, além do que você pediu, eu vou dar também tudo que você não pediu. Salomão descobriu o segredo de não pedis e recebereis. Pediu para Deus o que agrada a Deus, ele, além de dar o que agrada, ele vai dar tudo mais, mesmo que não pediu. Tiago confirma isso. Tiago capítulo 1. Algum de vós tem necessidade de sabedoria? Peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera. É agradável a Deus dar sabedoria. Tem gente por aí só pedindo prosperidade, pedindo porta aberta de emprego, pedindo casa, pedindo carro, pedindo coisas materiais, pedindo um casamento. Casa com Jesus logo, mano. Ó. E Deus diz: não. Mas de repente alguém: Senhor, eu quero receber a tua sabedoria. Opa, esse aí interessou para Deus. Opa, esse aqui pediu a coisa certa. Esse pediu a coisa certa. Deus dá, e Tiago diz, e nada lhes impropera. Ou seja, Deus não dá nem prazo. Não, espera um tempo que eu vou te dar isso que está pedindo. Não, Deus dá logo, porque Deus vê isso. Quando Deus viu Moisés se aproximando da sarça, porque queria saber, queria conhecer o que estava por trás daquilo, porque aquilo estava acontecendo, foi que Deus do meio da sarça o chamou pelo nome, falou com ele, se revelou a ele, porque viu que ele tinha sede de entendimento, sede de conhecimento. Por isso que eu uso essas palavras que eu falei para vocês agora, e que elas estão aqui todo nesse contexto,
desse parágrafo aqui do 97 ao 104, passando pelo nosso de hoje, o 99, eu uso essas palavras dessa forma. Começa com, diga de novo, inteligência. Então, inteligência é a capacidade de adquirir conhecimento. Essa é uma definição, tá? Essa é uma definição de inteligência. Nós somos seres inteligentes. Somos seres dotados de inteligência. Inteligência é a capacidade de adquirir conhecimento, tá? Por que as pessoas gostam tanto de diversão? Desde criança, né? Gosta tanto de se divertir. Em Efésios capítulo 1, diz que o plano de Deus é convergir todas as pessoas para Cristo, nos convergir para Cristo. Conversão vem de convergir. Diversão vem de divergir. Vem de divergir. O diabo domina muita gente no mundo porque esse mundo é muito divertido. Está cheio de diversões. Interessante que em inglês existe um verbo, né, que no inglês norte-americano é o verbo divert. No inglês britânico é divert. O verbo divert, ele escreve assim, diverte, diverte, sem o E no final, com T mudo, diverte em inglês. Sabe qual é a tradução dele para o português? Desviar a atenção. Divertir é desviar a atenção, quando que a palavra de Deus quer chamar a nossa atenção. Deus quer que nós estejamos centrados na palavra, com a nossa atenção voltada para a palavra, e diversão é desviar a atenção para outra coisa. Satanás sabe que todo o tempo que você passa com a atenção desviada para outra coisa, é porque está se divertindo. Nesse tempo você não está centrado, concentrado, prestando atenção na palavra, porque a tua atenção está desviada para outra coisa. É por isso que anos atrás eu fui convidado a pregar para uns jovens num retiro aí, numa chácara. Cheguei lá, estava todo mundo se divertindo. Aí o pastor me recebeu. Aí, pastor, você está vendo, o jovem precisa de diversão, né? Eu falei, ótimo, ele me deu o tema da minha pregação. Aí eu esperei de ficar de noite, jantei com eles, eles tomaram banho e vieram para a última pregação da noite, que era minha. Eu falei, minha pregação de hoje é: jovem não precisa de diversão. Jovem precisa de conversão. A diversão vai levar você para o céu? No céu vai ter diversão? Será que no céu vai ter diversão? Vai se divertir muito lá no céu? E é uma eternidade, hein? Já pensou uma eternidade sem diversão? Você vai aguentar isso? Mas não vai divertir nem um pouco? Dentre as idolatrias das pessoas, está a idolatria da diversão. Eles idolatram diversões. Porque a diversão não descansa a cabeça deles, não. A diversão desvia a atenção deles daquilo que eles deveriam estar prestando atenção, que é a verdade, que é a palavra de Deus. A inteligência foi dada por Deus para a gente, prestando atenção, aprender, adquirir conhecimento. Inteligência, a capacidade de adquirir conhecimento. Repita isso: inteligência é a capacidade de adquirir conhecimento. Muito bem.
A aquisição do conhecimento, ela é uma obra dinâmica e não estática. Quando você recebe um pouco de conhecimento e acha que o que você já recebeu de conhecimento está suficiente, e você então se fecha para mais conhecimento, não quer receber mais conhecimento, porque acha que o conhecimento que você recebeu já está suficiente, esse conhecimento que você recebeu se torna estático. Não é esse o conhecimento de Deus. O conhecimento de Deus é dinâmico. Quanto mais você conhece, mais tem para conhecer. Quanto mais você conhece, você toma a consciência que mais tem para conhecer. Por isso Oséias capítulo 6, versículo 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Mas em hebraico não é prossigamos, em hebraico é persigamos em conhecer o Senhor. Quanto mais alguém conhece o Senhor, esse que significa o texto, quanto mais alguém conhece o Senhor, mais o alvo de conhecer a Deus se torna o que ele quer perseguir nessa vida, o que ele quer correr atrás nessa vida, o que ele quer se ocupar nessa vida, o que ele quer prestar atenção na sua vida, e não vai ter nenhum divert para desviar a sua atenção dali. O que diz em Hebreus 12? Percorrei a carreira que vos está proposta, olhando firmemente. Não deixa nada desviar a tua atenção, não deixa nada desviar o teu olhar, firmemente para o autor e consumador da fé. Para Josué, Deus disse: seja forte e corajoso, para não te desviar, desviar a atenção, para não te desviar nem para a direita e nem para a esquerda de nenhuma das palavras deste livro da lei. Presta atenção nessa palavra. Quanto mais você conhece a palavra, o conhecimento que você tem é que você chegou, não é o fim da escada, é apenas um degrau antes do próximo. O conhecimento que você atingiu, é um degrau que você atingiu, que te dá condição de subir para o próximo. Deus não quer queima de degraus, Deus não quer queima de etapas. Sobe todas as etapas, mas não pare em nenhuma etapa, porque o conhecimento de Deus, conhecer a Deus, é coisa de vida eterna. A vida eterna é esta: que te conheçam a ti, um só Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Inteligência, capacidade de adquirir conhecimento. Só que essa aquisição do conhecimento tem que ser dinâmica. Estamos sempre adquirindo. Pedro disse isso em 2 Pedro 3,18. Crescei. Olha o dinamismo. Crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É para crescer no conhecimento, não é para parar no conhecimento, é para crescer no conhecimento, é para aumentar o conhecimento. Eu pedi para vocês falarem duas palavras juntas: compreensão e entendimento, porque elas são sinônimos. Compreensão e entendimento é a medida do conhecimento adquirido até agora. O que você entende de uma coisa é aquilo que você conheceu, a medida do que você conheceu dessa coisa até agora. O que eu entendo disso? Bom, até agora eu entendo isso, porque foi esse conhecimento que eu atingi. Até agora eu compreendo assim, porque foi esse o conhecimento que eu recebi. Mas eu vou continuar estudando mais, eu vou continuar meditando mais, porque eu sei que quando aumenta o conhecimento, aumenta o entendimento, aumenta a compreensão.
Entendimento tem a ver com entrar. Entendimento é aquilo que já entrou na sua cabeça. O que entrou na sua cabeça, você tem entendimento. O que não entrou ainda na sua cabeça, você não tem entendimento. E quando você não tem entendimento de uma coisa, você cria ideias erradas sobre essa coisa. Para ter a ideia correta, tem que entrar o conhecimento. Entendimento é aquilo que já entrou, o conhecimento, já entrou na sua mente. Compreensão, né? Se eu fechar ali uma chácara e colocar uma cerca de arame farpado e levo assim lá, ó, a minha chácara é aqui, ó, compreende esse espaço que está dentro da cerca de arame farpado. Se eu comprar mais um pedaço de terra, então eu vou ampliar, colocar a cerca mais para lá. Foi o que Deus disse através do profeta Isaías: amplia o espaço da tua tenda, estende, alonga as tuas cordas, abre mais a tua cabeça, porque tem muito conhecimento de Deus para entrar aí dentro. É isso que quer dizer. Cresce no conhecimento. Irmãos, é uma lástima que as igrejas mais numerosas de gente hoje em dia são igrejas sem conhecimento. É uma lástima que os pastores que essas pessoas, que esses crentes gostam, não são pastores segundo o coração de Deus, conforme Deus falou em Jeremias 3,15: dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. Esses são pastores segundo o coração de Deus. Deus disse isso. Mas as pessoas não gostam desses pastores. Por isso muita gente por aí não gosta de mim mesmo, não. Mas eu não estou nem aí. Jesus gostando de mim, eu estou satisfeito. Entenderam? Pastor segundo o coração de Deus é aqueles que apacentam com conhecimento e com inteligência. A maioria dos evangélicos não gostam deles, não. Está cheio de igrejas por aí. Não pensa que isso aí vai para o céu, porque não vai, não, tá? Isso é só religião. Cristianismo transformado em religiosidade mórbida, barata e podre, porque encobre uma multidão de pecados que continuam cometendo mesmo sendo crentes. Fala em línguas, mas usa a língua também para um monte de outra coisa que não é de Deus, que é abominável aos olhos de Deus. Então, conhecimento de Deus, conhecer o Senhor, somou tudo isso, inteligência, conhecimento aumentando, aumenta entendimento, aumenta compreensão, resultado é sabedoria. Sabedoria, porque a sabedoria é a prática do conhecimento adquirido. Sabedoria é a prática do conhecimento adquirido. Por que você admira uma pessoa quando ela está trabalhando, um profissional que está trabalhando, realizando muito bem o seu trabalho? Você admira porque você olha para aquele profissional e fala assim: puxa, ó, esse cara sabe o que está fazendo. Ele sabe o que está fazendo. Sabedoria, irmãos, é prática, conhecimento na prática. Quando diz lá em Provérbios que a mulher sábia edifica a sua casa, leia o capítulo, porque aquele capítulo todinho vai falar das coisas que a mulher faz. As coisas que ela faz em prol do seu marido, as coisas que ela faz em prol dos seus filhos. O seu marido é elogiado na cidade, porque onde ele chega a roupa dele está bonitinha, está bem passadinha, parece que ele tem bem... você tem uma mulher que cuida de você. Os filhos estão tudo bem vestidinho, tudo bonitinho, a casa dela está bem arrumada. Eles colocam a mulher sábia não como uma mulher, né, que tem apenas conhecimento teórico, mas uma mulher que tem conhecimento prático, que faz bem as coisas, que faz bem o seu papel, realiza bem o seu papel. Essa é a mulher sábia, e o oposto dela é a tola, que com uma só das mãos destrói a sua própria casa. Sabedoria
é prática. A sabedoria é conhecimento praticado. Por isso a palavra de Deus praticada nos faz edificar nossa vida sobre a rocha. E o plano de Deus é esse, que nós cresçamos nesse entendimento, e o meio para isso é: se ocupe da palavra de Deus, se ocupe da meditação na palavra de Deus. Por quê? Olha, é praticando a palavra que você vai edificar sobre a rocha, mas você não consegue praticar sem a meditação. A meditação na palavra é que vai te dar, vai criar em você condições para praticá-la. Porque eu disse que muitos evangelhos por aí é um verdadeiro contra-testemunho, é só pecado. Eles não conseguem praticar a palavra, porque eles abominam meditar na palavra. Eles abominam conhecimento, e o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Porque na verdade rejeitam o conhecimento. Porque na verdade Jeremias disse, Deus disse através do profeta Jeremias, 6:10, e não gostam da minha palavra. Mas quem não gosta da palavra vai fazer o que no céu? Não tem o que fazer no céu não. O céu é para quem ama a palavra de Deus. Sabe por que a palavra de Deus é a essência do próprio Deus? A tradução correta de João 1:1 é essa: no princípio estava a palavra, e a palavra estava com Deus. E olha a última frase: e Deus era a palavra. E Deus era a palavra. Ele é a sua própria palavra. É por isso que amamos a palavra. E o céu é para aqueles que amam a Deus. Quem ama a Deus ama a palavra. Quem ama Jesus, ele diz: guarda a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada.